Então, quando a gente discute a questão do GPS, a questão é muito maior do que essa briga atual. A questão é muito maior do que o GPS em si. Nós não somos autossuficientes em quase nada, velho. E aí, vamos pro vídeo do Sergião, que eu já vou dar minha opinião sobre isso em seguida. Vamos lá, vídeo do Sergeta, bora lá. Você sabia que o Brasil não tem um GPS? Não tem? Não. Quanto você pagou pra usar o GPS mês passado? Nada. Nada? E você usou? Usei. Como você usou um negócio que você não paga? Dados, né? Não, nem é Não? isso. Sabe como que a gente paga? Quando a gente compra o aparelho, uma porcentagem pequenininha é paga. Pra quem? Vocês têm noção pra quem que a gente paga? Não. Quem? DOD, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Olha aí, deve ser espionagem. que comanda o Exército, a Marinha e a Aeronáutica Americana. Sabe o B2 lá que foi jogar bomba? Tem um centavozinho nosso ali no meio, cara. Gente. Tem um centavozinho nosso ali. Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte: se amanhã eles quiserem desligar o nosso GPS, eles desligam. E acabou. Acaba a economia. 80% dos postos de petróleo no Brasil hoje dependem do GPS. Eles param instantaneamente. 70% da mineração para na hora. E 75% da agricultura no Brasil para na hora. Não tem o que você fazer. A colheitadeira para. Você não tem como... Nossa, mas como que o animal do nosso presidente não pensou em nada até agora? Existem planos, Bolsa existem Família, ideias, né? então, cara. E ninguém pensa nisso. O Brasil, com Deus, isso, que cara, absurdo. a gente pode falar o seguinte: nós não temos soberania. Nossa soberania ela não não temos. existe. Porque a nossa economia toda, ela depende de algo que não está na não nossa é mão. nosso. Que está na mão do Departamento de Defesa. Imagina, você estava falando da guerra, né? Imagina se deflagra aí uma guerra mundial mesmo. Cara, o Departamento de Defesa fala o seguinte: cara, Brasil, você está de qual lado? Ah, é desse lado, meu amigo? Desliguei seu Escuro. GPS. Se vire. Simplesmente assim, né? Eu não chego em lugar nenhum mais na vida. Você não chega em lugar nenhum, banco para... Isso aí que eu falei dessas coisas, né? Mas banco para de funcionar, semáforo, farol, como que você chama aqui em Curitiba? Sinaleiro. Sinaleira para de funcionar. Tudo isso é sincronizado pelo GPS. E nós não temos um sistema, cara. A China tem, a Rússia tem também. Vamos lá. A Obviamente, China tem né? o Rússia dela, vai ter. a Índia tem o dela, o Japão tem o dela, a Europa tem o dela, que chama o sistema Galileu, e a Rússia tem o dela, que é o sistema GLONASS. O Brasil não tem. Vamos lá. Aí até respondendo o pimba do rapaz que mandou aqui R$20, falou, pô, o Kim não poderia, né, fazer um projeto de lei para obrigar o Poder Executivo a fazer? Ele poderia até fazer, o projeto não ia passar, e se passasse o Lula pode vetar. Ah, passou um projeto me obrigando a fazer uma coisa, não quero fazer, veta, acabou, né? E aí eu vou te dizer, até o rapaz falou assim, como é que isso não passou pela cabeça do animal do nosso presidente, né? Provavelmente ele tá falando desse conflito recente, mas eu vou dizer um problema. E aí vou extrapolar uma argumentação que é muito utilizada, inclusive, pelos webcomunistas, né, atuais hoje. Muito se fala sobre soberania nacional e sobre independência, né, do nosso país. Eu vou te dizer uma coisa, por conta da globalização, por conta dessa visão, que eles, inclusive os comunistas, atribuem isso ao tal do neoliberalismo, que não é verdade, né, de você falar, não, peraí, se eu sou bom em plantar soja, e a Ana é boa em fazer GPS, por que eu não planto soja, vendo a soja pra Ana, e depois eu pego o GPS dela, já que eu sou bom em fazer isso, ela é boa em fazer aquilo, e a gente troca de forma eficiente o que a gente é melhor em fazer. Não, cara, isso não é o ideal. Por quê? Quando a gente fala de setores estratégicos, né, o ideal é você entender um setor estratégico como um setor estratégico. Só que aqui no Brasil a gente entende um setor estratégico como uma desculpa para você privilegiar os amigos do rei. Então, petróleo é setor estratégico? Então vamos fazer conteúdo local para Petrobras e vamos deixar que só esteja em volta quem nós, donos do monopólio, vamos permitir, né? Vamos pensar o seguinte, o setor de carnes é importante, Brasil, vamos, então vamos pegar um Joesley Batista e transformar ele num super empresário. O setor de mineração é importante? Então faz o seguinte, vamos falar que isso aqui é setor estratégico e vamos enfiar um monte de empresário ligado ao governo, como Rubens Ometo, etc., por exemplo, o Ike Batista, né, para que a gente distribua os quinhões do nosso monopólio entre nós somente? Pois é. Só que o Brasil, cara, e isso é o que a gente fala no nosso primeiro fascículo do Livro Amarelo, a gente tem um problema de imaginação. A gente não consegue se imaginar enquanto país, enquanto povo. Quando você
vê outros países, né, que são muito preocupados com a soberania nacional. Sempre que você pensa num setor estratégico, por exemplo, o setor de aço. O setor de aço é um setor estratégico. Por que ele é um setor estratégico? Porque se você entrar em guerra com outro país, você precisa ter produção de aço dentro do seu país, porque você precisa criar barreiras de aço para se defender. Você precisa criar coisas de aço para atacar outros países. Então é uma questão de sobrevivência. É como se eu tivesse um vilarejo e eu falo assim, vamos construir uma muralha? Vamos. Muralha do quê? De tijolo. Legal, só que eu não tenho fábrica de tijolo no meu vilarejo. Eu dependo de vilarejo vizinho, né, para construir o tijolo para eu me defender dele. Então não, cara. Quando você tem um setor estratégico, você precisa sim desenvolver a indústria nacional. Existe uma questão que até colocou na matéria que eu falei, guarde só essa informação. O sistema de GPS, ele foi desenvolvido não foi pelo liberalismo dos Estados Unidos, não foi, cara. Foi por um direcionamento estatal. O Estado falou assim, nós precisamos desenvolver algo sobre posicionamento global, porque é importante para o nosso país guiar as nossas tropas durante uma guerra. E eles desenvolveram isso, e isso nunca vai vir da iniciativa privada, porque quando você está na fronteira do conhecimento, isso é uma coisa muito importante você entender. Quando você está explorando novos caminhos, você está tentando novas tecnologias, a esmagadora maioria das suas tentativas, elas vão fracassar, elas são caríssimas e elas vão fracassar. Você vai tentar muito para conseguir pouco. E isso, para a iniciativa privada, não faz sentido financeiro. Não tem como eu pegar uma quantia gigantesca de dinheiro e apostar numa solução que pode simplesmente não vir. Eu não posso fazer isso. Eu posso ir experimentando ali dentro do... isso aqui dá pra experimentar? Dá, põe um dinheirinho. Não deu, para. Isso aqui deu certo? Não deu, para. Isso aqui parece que deu certo. Põe um pouquinho mais. Parou aqui. Então já para. Enquanto que quando você tem um setor estatal direcionando, não, nós vamos achar essa solução, custe o que custar, você despeja investimento até você chegar na solução. O ideal é você ter um esforço estatal para que isso aconteça de forma eficiente, o que é muito difícil, porque sempre que se trata de Estado, principalmente no Brasil, os incentivos para você ser eficiente não são dos melhores. Então, existe um conflito aqui que fica entre os ANCAPs ou os caras que falam, não, o Estado ele é super ineficiente, então o Estado não pode fazer nada, isso é uma coisa idiota, o livre mercado dá conta disso, isso é mentira, isso é infantil, isso é uma utopia. E existe um outro setor comunista, né, de pensamento que fala, não, se o Estado controlar tudo, você consegue ali da forma mais eficiente, não só fomentar tudo aquilo que você precisa estrategicamente para o país, mas como distribuir depois os louros desses ganhos, o que também é mentira, porque a natureza humana, quando lhe oferecida, né, superpoderes, ela tende a abusar desse poder. Então, você precisa encontrar um balanço aqui no meio que ele é muito difícil, uma calibragem muito difícil, e você não pode ficar partindo de discurso infantil, nem de que o Estado não serve para nada e nem de que o Estado serve para tudo, certo? Dado este contexto, eu digo a minha opinião, eu acho que nós temos sim que imaginar um Estado forte, um Estado com uma indústria desenvolvida e um Estado que vai finalmente, né, fazer com que a gente esteja próximo da fronteira do conhecimento. Hoje, eu vou te contar uma coisa, qualquer pessoa que se especialize demais em alguma coisa, você vira um engenheiro do ITA. Você virou engenheiro do ITA, cara, você sabe muito de aviação, você sabe muito de engenharia aeroespacial, você sabe muito sobre isso. Você não vai trabalhar na área técnica. Porque a área técnica remunera muito pouco. Ou você vai sair daqui, você vai trabalhar numa empresa estrangeira, ou você vai para o mercado financeiro. Que o único setor que remunera bem as boas cabeças do Brasil é o setor financeiro. Você vai trabalhar num setor que é canibalista, ele canibaliza o potencial brasileiro através do empréstimo de dinheiro nos juros mais caros do mundo, e você vai ser um cara que você vai analisar número de como ganhar mais dinheiro em cima da pobreza dos outros. É isso, você vira isso. Nós somos uma máquina, o Brasil é uma máquina de explorar os seus recursos naturais, exportar para gringo, fazer coisa mais importante, comprar isso aí num preço muito mais caro e usar as nossas melhores mentes ou para exportar esses caras também para fora daqui, vai para Austrália, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para Israel, vai trabalhar em outro lugar, ou você fica aqui fazendo com que os bancos ganhem mais dinheiro da forma mais eficiente possível em cima do empréstimo para os mais pobres. É isso. O Brasil é essa máquina. Então, quando a gente discute a questão do GPS, a questão é muito maior do que essa briga atual. A questão é muito maior do que o GPS em si. Nós não somos autossuficientes em quase nada, velho. A gente não é autossuficiente em produção de petróleo. Você sabia disso? Mas o Brasil produz mais petróleo do que a gente consome. Só que o petróleo que a gente produz, a gente não consegue refinar. A gente tem que trocar com o resto do mundo. A base da moeda é dólar.
Então você, inclusive, está suscetível a pagar muito dinheiro no barril do petróleo porque a sua moeda está desvalorizada. Ah, nós somos autossuficientes em mineração. O que adianta você minerar tudo aquilo e não conseguir usar esses minerais? Você tem que exportar isso. Ah, não, mas a gente é agroexportador, a gente produz soja pro Brasil, pro mundo inteiro. Foda-se, cara. Soja é commodity, soja é produto primário. A gente tem que estar na fronteira do conhecimento, a gente tem que estar inserido no mercado de trabalho global de uma forma que a qualificação vale a pena pro cara vir para cá ou pro cara ficar aqui. É isso que é importante pro Brasil e a gente não desenvolve isso. Tanto porque a gente fica num discurso infantil de que o Estado não serve para nada, quanto que a gente fica num discurso infantil de que o Estado serve para tudo. Então a gente tem que, em primeiro lugar, acabar com o patrimonialismo do Brasil. A gente tem que entender que a nossa imaginação não pode ser limitada para interpretar a coisa pública como um braço da nossa coisa privada. Não, eu vou usar o público para que a gente fique ganhando, para que eu e a minha família fiquemos ganhando aqui dinheiro através do esforço dos outros. Não, a gente tem que imaginar mais do que isso. Eu tenho que imaginar um ponto assim: puta, cara, eu tenho um incentivo correto para eu explorar o meu potencial, inclusive intelectual, para eu desenvolver uma coisa boa pro meu país que vai me dar grana e pra minha família, mas acima disso vai fazer com que a minha sociedade se desenvolva mais. É isso que a gente tem que conseguir, cara. E a gente não consegue. Então, o GPS é um dos nossos sintomas. E tudo que a gente está vivendo hoje, o Lula de joelhos para a tarifa do Trump, o Lula de joelhos pedindo arrego para a China, tá? O Bolsonaro, igual uma prostituta humilhada, indo lá lamber as botas do Trump, pedindo para ele interferir aqui no Alexandre de Moraes para ele não ser preso, é sintoma disso, cara. É sintoma dessa falta de imaginação, é sintoma dessa falta de vergonha na cara para fazer a lição de casa do brasileiro. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.